Você já chegou num sofrimento tal que você se desesperou tanto que nem vontade de orar você tinha para Deus? Pois é, Jó, ele chegou nesse ponto, só que ele não perdeu as esperanças. Por quê? Por conta da fé dele. Eu já contei para vocês uma vez que todas as vezes que eu chegava no livro de Jó, eu ficava maus, ficava bem maus, ficava deprimido, ficava triste, ficava com medo de Deus mesmo. Porque eu falava assim, caramba, Jó, o livro de Jó começa com o próprio Deus falando, olha, meu servo Jó, ele é íntegro, ele é um cara certinho, um cara que não pega, ele fala assim, ó, havia um homem na terra e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto que temia a Deus e se desviava do mal. Quer dizer, se o Jó era assim, imagina eu. Se Deus permitiu que Jó sofresse tanto, eu falava assim: imagina eu, que sou um miserável, pobre, cego, nu, pecador, né? Claro que Jó também era pecador, mas eu ficava com medo. Até que eu percebi o seguinte, né? O Jó, em nenhum momento desse seu sofrimento aqui, ele tirou os olhos de Deus. Por mais que ele estivesse sofrendo, ele não tirou os olhos de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 17 de Jó. Por quê? Porque nesse capítulo 17 ele derrama mesmo o seu espírito para Deus. Né? É um capítulo de sofrimento, de quem está no desespero. E Jó, ele várias vezes, ele pediu a morte para ele. Né? E nesse capítulo 17 é um capítulo triste de você ver um homem definhando, um homem que foi importante, um homem que foi respeitado, um homem que era uma pessoa boa, que ajudava os pobres, ajudava as viúvas. Ele era tão assim focado em Deus que ele falava assim, ele fazia o holocausto, falou assim, vai que um filho meu pecou e ele não pediu perdão para Deus, ou não fez um sacrifício para Deus, então eu vou fazer no lugar dele. Ele era um cara assim. E ele era um cara, como eu falei aqui, ele era um cara poderoso, ele era um cara muito rico, ele tinha muito gado, muita ovelha, muito camelo, muitos empregados, ele tinha filhos e filhas, e ele perdeu tudo, até a saúde ele perdeu. Né? Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde dele. Primeiro, nos bens materiais, né? O diabo falou assim: também você falou para Deus, o Senhor cercou ele de bens e de tudo. Imagina se ele vai blasfemar na sua cara. Aí Deus falou para o diabo: vai lá então, tira tudo dele, mas deixa ele vivo. Aí o diabo foi lá e tirou tudo dele, perdeu filhos, filhas, perdeu propriedades, perdeu gado, perdeu tudo. E assim mesmo, ele não blasfemou e não reclamou de Deus. Ele nunca culpou a Deus por isso. Ele responsabilizou Deus. E ele vai, várias vezes aqui, ele falava assim que o próprio Deus tinha jogado uma flecha nele, né? Ele responsabilizava, mas nunca culpou, porque Deus não pode ser culpado, né? Deus, ele não erra, ele não peca, então ele não é culpado de nada. Mas ele foi o responsável por isso. Aí o diabo chegou e falou assim: então toca na saúde dele, pele por pele. Você vai ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Falou para Deus. Deus falou: tudo bem, toca nele, mas deixa ele vivo. Então, tocou nele. Jó ficou doente, ficou magro. Ele deve ter tido uma doença muito dolorida, porque ele disse que pegava cacos e se coçava com aqueles cacos.
Alguns estudiosos falam que ele teve elefantíase com tumores de pele, sei lá. É uma doença terrível que ele se coçava com aquilo e ele, né, aquilo devia doer demais. E mesmo assim, Jó não blasfemou, não culpou a Deus por isso. Mas ele se queixava para Deus. E além de tudo isso, você imagina a pessoa naquele sofrimento, vieram os amigos para consolá-lo. Só que em vez dos amigos consolar, porque, pô, viam o Jó daquele jeito, o Jó era um cara certinho, um cara ali, tal, e viam o Jó naquele jeito, eles julgaram o Jó. Eles falaram assim, não, você está assim porque acusaram ele, você está assim porque você é um pecador, se arrepende, entrega a sua vida para Deus. E Jó, cansado de fazer isso, né? E os amigos só julgando, só ali. Ele falava, pô, então além de o cara estar desassossegado com toda a dor que ele estava passando, ainda veio os amigos para consolar ele daquele jeito lá, que não consolaram coisa nenhuma, né? Mas enfim, Jó, ele nunca, em nenhum momento que ele fala que ele tirou os olhos de Deus. Isso a gente pega uma lição com isso, né? Para você atravessar por um sofrimento desse, só você ficando apegado cada vez mais a Deus. Eu passei por um sofrimento grande. Um dia eu virei para Deus e falei, Senhor, o Senhor não me toca em duas áreas da minha vida que eu não vou dar conta. Uma é saúde e a outra é finanças. Muito bem, Deus tocou na minha saúde, eu quase morri, tive um tumor no rim e tal, e quase morri depois da cirurgia também. Mas e antes? E a agonia de você saber que você está com aquilo no seu corpo, que você vai ter que passar por uma cirurgia, tirar o seu rim. E aí? Eu não tinha. Deus mostrou para mim e falou: não, você vai ter que confiar em mim. E eu confiei nele, não tirei os olhos dele. E graças a Deus passei por isso. Tempos depois, Deus tocou nas minhas finanças. Eu perdi tudo, quase tudo, vamos dizer tudo, né? Eu era um executivo, um funcionário bem-sucedido, tinha muito dinheiro, tinha um altíssimo salário, tinha dinheiro aplicado, sabe? Não tinha problema nenhum com dinheiro. E aí Deus tirou tudo, que não tinha nada. Um dia eu e a minha esposa se ajoelhamos no chão aqui em casa e falamos assim: não temos com que comprar comida, não temos com que pagar as contas. E olha, a providência de Deus foi fantástica. Foi acontecendo coisas. Eu tinha alguns imóveis, eu botei para vender, para alugar. Foi interessante isso, porque eu tenho um apartamento, aí ligavam para o de cima e para o de baixo, mas nunca para o meu. E bom, e foi assim, aí eu consegui arrumar um emprego, e aí foi indo. Eu tinha um carro antigo, eu gastei uma fortuna naquele carro para deixar o carro do jeito que eu gostaria e não conseguia vendê-lo também. Enfim, foi assim, mas eu, em vez de abandonar Deus, eu me apeguei cada vez mais em Deus, porque eu sabia que isso vinha dele. Não que ele era o culpado de tudo isso, mas para me mostrar a minha total dependência dele. E foi assim que eu fiz e aprendi isso no livro de Jó, um livro que eu tinha tanto medo de ler. E eu aprendi isso com Jó, essa lição eu aprendi com ele, de nunca tirar os olhos de Deus. Hoje eu estou aqui, vivendo um dia de cada vez, e cada vez mais aprendendo de Deus e confiando em Deus. Então, eu li esse capítulo aqui, eu não vou ler esse capítulo, embora ele seja um capítulo pequeno, ele tem 16 versículos apenas, né? Mas eu vou contar daqui a pouco por que isso me fez fazer essa conversa com vocês aqui. Mas antes, eu queria falar uma particularidade aqui no livro de Jó, um parênteses, que eu acho muito legal isso. Jó, em determinados capítulos do seu livro,
ele faz três questões, ele faz três perguntas para Deus. E engraçado, eu sempre falo para vocês, tudo na Bíblia é respondido na Bíblia, porque é a palavra de Deus, né? Tudo que é questionado aqui, a própria Bíblia responde. E essas três questões que Jó faz, sabe para onde elas apontam? Sabe qual é a resposta dessas três questões? Está tudo em Jesus Cristo. Eu vou fazer a primeira aqui, ó. Está no capítulo 23, versículo 3. Ele fala assim: Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal. Quer dizer, Jó, ele quer chegar lá em Deus, quer chegar na frente de Deus e colocar para ele as coisas, né? Falar, Senhor, olha, eu sou assim, sou assado, por que que isso está? Então ele queria saber aonde estava Deus, né? Embora ele soubesse que Deus existisse, essa é a fé, né? Pô, eu sei que Deus existe, eu não posso vê-lo, não posso tocá-lo, não posso falar com ele, mas eu sei que ele existe e eu queria encontrar o tribunal para ir conversar com ele lá. Qual é a resposta para essa pergunta aqui? Tá? Na encarnação de Cristo. Quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus. Aí, então, você quer encontrar Deus? Olha lá. Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Então, uma questão tão profunda como essa é respondido aqui em Jesus. Outra questão que ele faz está em Jó 25, capítulo 25, versículo 4, diz assim: Como pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro o nascido de mulher? Ele estava falando assim, pô, mas o homem, como é que o homem pode ser puro se ele nasceu já em pecado, né? Tudo bem, tinham aquelas, você se redimia diante de Deus prestando lá, fazendo seus holocaustos, né? Tudo que aquilo que a lei dizia. E olha, que o livro de Jó é um livro muito antigo. Alguns estudiosos dizem que o Jó é contemporâneo de Abraão. Então você ouvia, não tinha a Bíblia naquela época, não tinha os manuscritos, não tinha. Então como é que Jó sabia? Era do povo falar, olha, existe um Deus, é assim, você é pecador, você tem que se purificar de pecado dessa forma, prestando holocausto para Deus e tal. E como é que é? Ele falava, ele questionava, ele falou, como é que um homem pode ser puro diante de Deus se ele é nascido de mulher? Qual é a resposta para o pecado? A morte de Cristo. A morte de Cristo te purificou dos seus pecados, passados, presentes e os que você ainda vai cometer. Porque Cristo morreu no teu lugar, no meu lugar. Quem era para estar pendurado naquela cruz era você, era eu. Então, essa pergunta que Jó faz, que ele não entendia, está aqui, a resposta está aqui. Ó. A morte de Cristo restaurou você, te livrou da condenação eterna dos pecados. E uma outra pergunta que Jó faz aqui, tá no capítulo 14, versículo 14, também fala assim: quando um homem morre, por acaso voltará a viver? Eu esperarei todos os dias da minha luta até que eu seja libertado. Jó, ele sabia, no versículo, capítulo 19, sabia que o Redentor dele viveria. E ele fala assim, pô, eu vou esperar todos os dias da minha vida para isso. Então, qual é a pergunta, né, que Jó faz sobre a morte e imortalidade, né? Porra, isso vou ressuscitar porque eu sei que o meu Redentor vive. Qual é a resposta para isso? A ressurreição de Cristo. As três perguntas que Jó faz, elas são respondidas na pessoa de Cristo. Deus se encarnou na pessoa dele, então onde se pode achar? Jesus. Como é que eu vou me livrar dos pecados? A morte de Cristo. O sangue dele te purificou dos pecados. E aí, quando eu morrer? Quando você morrer, meu amigo, você vai ser ressuscitado. Sabia disso? Você vai ressuscitar. Só que uns para a morte eterna e outros para a vida eterna. Então, se você hoje assumir que é um pecador, se arrepender dos seus pecados
e entregar sua vida para Jesus Cristo, para que ele seja seu Salvador e Senhor da sua vida, quando você morrer, na época da sua ressurreição, que é quando Cristo vai voltar, você vai reinar com ele. Você vai estar no reino eterno dele. Então, gente, fechando parênteses, que eu acho interessante essas três questões de Jó e como que a Bíblia responde, né, através da pessoa de Jesus Cristo. Eu vou falar para vocês por que eu ao ler esse capítulo aqui, eu fiquei muito triste. Muito triste. Por quê? Porque eu ficar pensando em Jó, mas não é só por isso, eu fiquei pensando naquelas pessoas que eu conheci e conheço que rejeitaram a Cristo veementemente. Simplesmente o rejeitaram. E são pessoas que, algumas delas, já morreram. E falaram na minha cara que não querem saber de Cristo, que isso é história da carochinha, isso é bobagem e tal. E, pelo que a Bíblia diz, essas pessoas, quando ressuscitarem, não vai ser para a vida eterna. E outras pessoas que eu pensei, que eu conheço, que estão vivas ainda, mas que, que já não têm mais consciência. Mal de Alzheimer, né? Uma doença triste, a pessoa está teoricamente, aparentemente, clinicamente está bem de saúde, a pessoa anda, a pessoa fala, a pessoa come, bebe, se alimenta, mas não, não te reconhece mais, não sabe mais quem são aqueles que estão à sua volta. E essas pessoas também, pelo menos eu estou falando daqui, das que eu conheço, elas rejeitaram a Cristo na minha cara. E eu fiquei com dó, fiquei compadecido dessas pessoas. Porque a Bíblia fala, se você, o único caminho que leva a Deus, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E assim, muitas pessoas dizem assim, mas todos os caminhos levam a Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não, não, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz: filhos são aqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador. E qual o caminho? O único caminho que leva para Deus é Jesus Cristo. Então, eu fiquei muito triste porque esse é um capítulo de tristeza. Jó está angustiado, está desesperado, está exausto emocionalmente, mas ele não tira os olhos de Deus. Ele sabe qual é o fim dele, né? Bom, eu vou dar um spoiler aqui, se você não leu o livro de Jó ainda, leia, porque no fim acaba tudo muito bem. Deus dá tudo em dobro para ele, né? E faz um monte de perguntas para Jó, mostrando a sua grandeza, né? Muito legal. Esse livro é muito legal, um livro que eu tinha tanto medo de ler e agora eu sou apaixonado por ele. Mas enfim, gente, eu queria que vocês pudessem experimentar a vida com Cristo, porque a vida com Cristo é a vida em abundância. Ele mesmo fala, ele fala assim, eu vim para que tenham vida. Olha o que ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? E assim, como que vai ser depois que eu morrer? Muitas pessoas não sabem, e agora eu vou morrer? Olha o que ele fala aqui, está em Romanos 8, capítulo 18. Considero que os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Olha que coisa linda, presente maravilhoso. Essa semana, um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa muito querida para mim, ele fez aniversário e a gente conversando, ele já tem mais de 80 anos, falou, tô com 80 anos e tal. E aí, mas ele tá bem, graças a Deus. Ele perguntou, e você, como é que você tá, né? Falei também que eu estava bem, e ele perguntou da minha vista, eu quase perdi as vistas, né? Eu fiquei algum tempo sem poder enxergar.
E aí ele falou assim: ah, mas que isso aí não vai ser nada, porque lá na eternidade acabou o problema. Você vai enxergar muito bem, você vai ouvir muito bem, você vai. Acabou, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, baseado numa tristeza profunda de Jó. A gente aprende muito a nunca tirar os olhos de Deus. E, sobretudo, entreguem sua vida para Cristo, porque você vai ter sofrimento aqui nesse mundo. O próprio Jesus falou lá em João, falou assim: olha, no mundo passares por aflições, mas eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, nós vamos vencer o mundo também. A gente pode passar por aflições. Passei por aflições severas também, mas nunca tirei os olhos de Deus. E vivo um dia de cada vez como? Como? Na dependência dele. Tá bom, gente? E é no nome de Jesus Cristo que eu peço para que ele quebrante os corações daqueles que estão me ouvindo, mas que não estão em Cristo ainda. Que vocês possam vir fazer parte dessa família e ter essa vida em abundância. Tá bom? Amém, gente.